Olá, graça e paz, quero agradecer a Deus por essa oportunidade de chegar aqui com você, agora na lição de número 7, essa lição que traz sobre o tema desconstrução da feminilidade bíblica, adentrando direto nesse objetivo de estar colaborando sobre o tema principal do trimestre, que é a Igreja de Cristo, o Império do Mal, a como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. E dentre as artimanhas e processos que o inimigo tem trabalhado para buscar aí desconstruir a família, para desconstruir a Igreja de Cristo, para aí estar trazendo, aí a dessacralização da vida no ventre moderno, a desconstrução da masculinidade bíblica, a deturpação das doutrinas bíblicas do pecado. Nós estamos aí somados a esse tema, como viver dominado neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Estamos hoje falando um pouco sobre a desconstrução agora da feminilidade bíblica, Tudo aquilo que a palavra tem ensinado a respeito da mulher. Nós vamos ver aí como esse sistema, desse mundo dominado pelo espírito da Babilônia, que é movimentado e aí administrado por esse império do mal, tem aí combatido a Igreja de Cristo, e como Igreja do Senhor nós estamos aqui se unindo para a luz da palavra de Deus, a aprendermos o que o Senhor tem a nos ensinar ou a reforçar por aqueles que já têm estudado sobre esse tema. Essa lição, eu quero fazer esse convite especial a você, que é a sua família, possa estar nesse domingo também presencialmente, na sala de aula a partir das 9 horas. Procure aí uma igreja evangélica, Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na classe dos adultos. Esse tema será comentado ali e explanado por um professor que estará preparado aí para te ajudar a entender, e à luz da palavra de Deus, o Espírito Santo permitirá que você continue crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Sem mais delongas, eu quero convidar você, a partir desse momento, tomar também posse aí da sua Bíblia, a palavra de Deus, para que nós possamos juntos aí confirmar tudo aquilo que Deus há de nos continuar falando através desse ensino. Digo continuar falando porque já temos deixado preparado, eu não sei qual o momento exato que você estará acessando esta aula, na nossa playlist Pastor Cláudio Gomes Reflexões, e você pode visitar aí no nosso canal. Temos aí já uma leitura diária de segunda a sábado, já gravada, deixada aí para você estar aí se preparando e ajudando você nessa construção desse conhecimento dentro desse tema. Quero trazer para você agora aqui o nosso texto áureo dessa lição, que está baseado no texto de Provérbios, capítulo de número 31, o versículo de número 30. Você tem a sua revista aí, você vai ver e pode ler comigo aí, está para você aí na tela. Diz assim a palavra do Senhor no texto áureo: enganosa é a graça e vaidade a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor será louvada. Esse texto áureo está no texto que nós vamos também estar abordando na leitura em classe. Nós daqui a momentinhos, a poucos instantes, nós estaremos também lendo e meditando com você. Estou preparando para colocar aqui pronto, já está aí a verdade prática para você na tela. E é muito importante. E lembrando que essa verdade, vou trazer de volta aqui, esse textuário, quando fala de graça, essa expressão aí, enganosa é a graça, essa graça está no sentido de beleza, Não é aquela graça bem merecido, não. Você pode consultar aí na versão nova versão internacional, que essa graça está no sentido de beleza, tá bom? Na nossa verdade prática, que está também para você na tela, a mulher foi criada para cooperar com os homens, A mulher foi criada para cooperar com o homem. Então Deus lhe confiou também a dádiva da maternidade e função de ser esposa e auxiliadora. Essa verdade prática já vem aí contrariar, essa verdade prática aqui, na verdade o homem está aqui no plural, mas ela está na revista nossa, está no singular, Foi uma falha. E você tem aí então, aí nessa verdade prática, esse entendimento comigo, com você, o Senhor nos mostrando aí que a mulher, ela foi aqui formada aí, para cooperar, tá vendo? Ela tem uma ação de cooperação, e também tem aí a questão da maternidade, função e de ser uma esposa auxiliadora, Nós vamos ver aí à luz dos comentários da lição mais detalhes desta dádiva tão maravilhosa que esse sistema ativista tenta desconstruir, tá bom? Vou colocar para você aqui, estou preparando aqui
Como eu disse a você, você pode ter já acesso na nossa playlist à leitura diária da semana, e após a estrutura da revista trazer o textuário, trazer a verdade e prática, ela traz aí a leitura diária. Essa leitura é muito importante porque ela ajuda nesse processo de construção do conhecimento já durante a semana, para que você tenha aí já em sala de aula e agora nessa lição que nós vamos comentar em mais detalhe, completo entendimento daquilo que nós estaremos abordando. Em sala de aula, o tempo é muito restrito, o tempo é curto, para que possa aí se aprofundar, e é importante que você tenha então aí essa participação sua, também no estudo completo, como através desse canal você está tendo aqui esse suporte, como também fazendo as leituras. Na leitura de segunda-feira, passando para você rapidinho, você poderá aprender aí sobre a mulher criada por Deus para ser uma ajudadora idônea. As referências bíblicas, algumas serão citadas e comentadas durante o desenvolvimento do nosso comentário, mas é importante que você aí participe. Temos aí também na terça-feira, você vê aí a mulher foi criada por Deus da carne, a mulher foi criada por Deus da carne e dos ossos do homem, tá? Também temos aí agora na leitura de quarta-feira sobre o tema satisfação sexual nos limites do matrimônio. Na leitura de quinta-feira, a satisfação sexual dentro dos limites do matrimônio, na quarta-feira. Agora na quinta-feira, o inestimável valor da mulher virtuosa. Realmente é inestimável, porque a própria leitura, nós vamos ver em classe, ela começa com uma pergunta, que é o versículo 10 aí, ó. Mulher virtuosa, quem a achará? Quem poderá achar? Quem achar vai ser bem-aventurado. Na leitura de sexta-feira, a dedicação da mulher virtuosa em prol do bem-estar da sua família. E em sábado, a mulher virtuosa como uma notável administradora e empreendedora do lar. Veja aí grandes bênçãos que o Senhor tem para nos conceder através desse material que você pode estar aí se preparando e lendo. Vou colocar para você agora aqui a estrutura dos nossos tópicos e subtópicos que vai ser desenvolvida a lição, tá? E os objetivos. Vamos começar aqui apresentando a você o objetivo da lição que nós pretendemos alcançar. Vamos trazer aí o objetivo da lição. Explicar a feminilidade bíblica, o primeiro tópico, primeiro objetivo. O segundo objetivo da lição. Destacar a erosão da feminilidade a partir do ativismo feminista e da suposta liberdade sexual, E por fim, nós vamos estar focando a imagem da mulher virtuosa, que nós temos comentado aí já nesse textuário e na verdade prática, como um símbolo da feminilidade bíblica equilibrada, através de Provérbios capítulo 31, tá bom? Então tenha em mente, você aluno, professor, sempre no tudo aquilo que estaremos comentando, a tentar buscar alcançar esse objetivo. O objetivo ele nunca pode sair do foco no desenvolvimento da lição e nos comentários que se seguirão, tá ok? Eu vou trazer aqui para você os tópicos e subtópicos para seu conhecimento, que você pode trazer isso antecipadamente, antes de trazer a introdução, sobre alguns assuntos que nós vamos abordar, ou até mesmo após a introdução, aí fica a seu critério. Você vai abordar para alcançar aquele primeiro objetivo, no primeiro tópico, a feminilidade cristã, alcançando aí 3 itens: a criação divina da mulher, a bênção da maternidade e a mulher como auxiliadora. No segundo tópico, a desconstrução da feminilidade, que vai ajudar muito aí a destacar, a buscar alcançar aquele objetivo, que é o quê? Destacar esta erosão que está ocorrendo nessa feminilidade a partir desse ativismo feminista, e também dessa suposta liberdade sexual. E no terceiro tópico, baseado aí para buscar aí a mulher virtuosa, um símbolo bíblico da feminilidade, vamos passar por esses 3 itens que está aí destacado para você. Temos aí o modelo da esposa fiel, temos aí o padrão da mãe amorosa e, por terceiro, temos aí o exemplo da administradora e empreendedora, tá bom? Então, você pode, nessa parte inicial, apresentar isso, ou antes ou após a introdução. Ficará a seu critério você se posicionar aí para trazer esse material importante. O fato é que, vou colocar para você, é importante que você faça essa correlação aqui, Eu vou sair um pouquinho aqui da tela, aqui, um pouquinho da frente aqui, para você entender aqui, Olha aí,
Importante você fazer essa relação. Você entender que a cada tópico e subtópico você estará buscando aí atender a explicar a feminilidade no primeiro aí, bíblica, destacar a erosão, né, da feminilidade a partir do ativismo feminista aí, da suposta liberdade sexual, e nesse último tópico, que é o terceiro, tem aí os seus itens, buscar alcançar esse objetivo, tá? Então isso é importante que você faça, que você tenha um entendimento, quis trazer dessa forma a você para trazer aí à luz dessa reflexão, essa importante analogia para que você tenha aí essa informação. Vamos para, antes de fazermos a parte introdutória da lição, fazer aqui a leitura do texto bíblico em classe, e vai nortear também bastante aí a nossa meditação, a nossa reflexão aqui nessa proposta dessa pré-aula. Abra a Bíblia aí em Gênesis, em Provérbios 31. Convido você a abrir aí a sua palavra de Deus. Vou dar um tempinho para você aí abrir a palavra. Na revista Almeida, revista corrigida. Você pode estar aí usando qualquer outra versão, lógico, não há nenhum empecilho nisso. As variações de versões até ajudam, às vezes, no completo entendimento, de forma didática é muito bom até para os seus estudos, mas para uma leitura presencial em classe ou mesmo durante a igreja, nos cultos, é importante o cristão ele manter ali em posse uma Bíblia que seja comum para que todos, numa leitura responsiva, não haja aquele cavalamento de palavras. Um fala uma coisa, outro fala outra, mas na verdade, no final, o sentimento é o mesmo. Mas nós usamos aqui a revista, a Almeida Revista Corrigida, tá? Eu vou colocar para você aí na tela a leitura bíblica em classe, a partir do versículo 10 do Provérbios 31. Aí, tá para você aí na tela. Vamos ler? Preparado? Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubis. O coração do seu marido está nela confiado, e a ela nenhuma fazenda faltará. Ela faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Busca a lã e o linho, e trabalha de boa vontade com as suas mãos. É como o navio mercante, de longe traz o seu pão. Versículo 15, ainda de noite se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Tá? Vamos aí passar para o versículo 16. Um momento só, já vou alterar para você aqui na tela. Aí, examina uma herdade e adquira. Planta uma vinha com o fruto das suas mãos. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Versículo 18. Prova e vê que é boa a sua mercadoria, e a sua lâmpada não se apaga de noite. Ou seja, ela se mantém aí sempre ativa, sempre pronta, acesa e ligadinha em tudo o que acontece. É a mulher do sono leve, Estende as mãos ao fuso, e as palmas das suas mãos pegam na roca. Está falando aqui da mulher que trabalhava em casa ali, tecendo, trabalhando e ajudando a sua família, Vamos aí agora no versículo de número 20, vou alterar aqui para você na tela. Abre a mão ao aflito e ao necessitado estende as mãos. Não temerá por causa da neve, porque toda a sua casa anda forrada de roupa dobrada. Versículo 22. Faz para si tapeçarias de linho fino e de púrpura é a sua veste. Conhece-se o seu marido nas portas, quando se assenta com os anciãos da terra. Faz panos de linho e vende-os e dá cinta aos mercadores. Versículo 25. A força e a glória são as suas vestes, e ri-se do dia futuro. Tá? Vou agora passarmos para o versículo 28. Levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada, como também o seu marido,
que a louva, dizendo: muitas filhas agiram virtuosamente, mas tu a todas és superior. Enganosa é a beleza ou a graça, e vaidade a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, esta será louvada. Dai-lhe o fruto das suas mãos, e louve-na nas portas as suas obras. Então, com isso, nós finalizamos aqui a leitura bíblica em classe. E nós estaremos fazendo alguns comentários durante o desenvolvimento da lição, que vai esclarecer, quase que versículo a versículo, tudo isso aquilo que nós estamos aqui meditando com você, tá? Então, nessa lição, nós já vamos adentrar aí nos comentários dessa lição. Quero trazer para você aqui esse importante destaque, dessa primeira parte. Só vou me ajustar aqui para poder você, nesse momento, estar aí tendo completa visão. Essa estrutura é aquela que já consta na revista, para aqueles que possuem a revista, mas aqui de uma forma didática, eu organizei ela numa formatação um pouquinho melhor. Eu organizei aqui de uma forma que você possa, juntamente comigo, entender aí que o Senhor tem, através dessa lição, a nos ensinar. Dentro desse primeiro tópico, sem perda de tempo, nós vamos estar comentando sobre a feminilidade bíblica. Mais importante aí que você introduza, se você assim não fez, a motivação dessa reflexão que nós estamos trazendo aqui, até baseado nos comentários da revista, tá? Que ela assim traz para nós. Nós temos aqui, hoje, estudando sobre esse tema, a desconstrução da feminilidade bíblica. Quem tem sido o objeto dessa construção, Hoje nós temos visto a mulher cristã, por natureza, por ser uma mulher cristã, ela passa a ser uma resistência aí à agenda feminista, que busca aí desconstruir o seu papel delineado por Deus nas Escrituras. O fato que nós estamos estudando isso porque existe um perigo, se nós estamos aqui com um objetivo nesse trimestre de buscar aprender como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia, significa que mesmo algumas mulheres cristãs, infelizmente, por mais que estejam aí dentro do contexto cristão, mas que vive também na sociedade, e a sociedade ela tem aí uma forma terrível, sendo dominada por esse espírito da Babilônia, por esse império do mal. Por isso que nós estamos estudando no trimestre a Igreja de Cristo, o Império do Mal, e ela tem aí, através das suas formas em que esse espírito da Babilônia tem se manifestado, agido em diversas áreas, Nós temos visto na primeira lição do trimestre, lá no tópico 2, falando sobre o espírito da Babilônia, que ela está aí envolvida e dentro do sistema religioso, dentro do sistema político, dentro do sistema cultural, dentro do sistema econômico. Então, de aí dizer, assim como nós temos estudado na lição passada sobre a desconstrução da masculinidade bíblica, dentro da desconstrução agora da feminilidade bíblica, nós temos que entender que o inimigo ele tem trabalhado. E por que não dizer que, infelizmente, até mesmo dentro das igrejas, você pode encontrar algumas mulheres, algumas pessoas aderindo já a essa militância feminista, talvez não entendendo completamente quais são as propostas que elas assim trazem aí fora, mas aderindo pelo menos a alguns tópicos, achando relevante e importante, não entendendo, não sabendo, ignorando. E por isso que nós estamos aqui trazendo esse ensino através desse comentário da revista da CPAD, esse importante tema à tona, aqui em pauta. E é importante que você traga isso, porque ninguém está estudando isso dentro da igreja para poder, isso aqui é só para a gente saber o que acontece lá fora. É hipocrisia a gente entender e tratar as coisas dessa forma. Mas que sirva de nos alerta, à luz da palavra de Deus. O meu intuito aqui não é de apontar o dedo para A e para B, não, mas mostrar o que a Bíblia fala a respeito disso, E é por isso que nós estamos aqui, vamos buscar a explicar, não a minha opinião, nem a opinião de ninguém, mas o que é a feminilidade bíblica, o que o Senhor espera de uma mulher. E obviamente, no segundo item, no segundo tópico da lição, estar aí
mostrando aí esta erosão que está ocorrendo dentro dessa feminilidade a partir desses movimentos feministas e também da suposta liberdade sexual, né? E nós vamos ver o quanto isso tem influenciado de forma negativa a sociedade como um todo, e por que não dizer também o comportamento, de alguma certa forma, até na vida das mulheres tidas como cristãs. E no final, focar aí a imagem da mulher virtuosa, né? Como exemplo do Provérbios 31. Então, nós temos aí entendimento que algumas expressões que traz aí esse movimento ativista feminista, né? Onde, abre aspas, eles dizem num dado momento da história aí, que não se nasce mulher, mas se torna mulher, uma frase que traz aí uma carga ideológica, quando afirma aí que a identidade feminina ela é uma construção, né, de uma sociedade machista e também de uma sociedade patriarcal. E geralmente essa acusação, que é uma das motivações que nós estamos aqui trazendo a reflexão nessa lição, já selecionada, pré-selecionada, logicamente, pela Casa Publicadora da Assembleia de Deus para esse trimestre, mostrar aí que essa carga ideológica afirma que a identidade feminista que é uma construção da sociedade machista e patriarcal, e geralmente é essa acusação leviana que fazem aos que ponderam que a identidade feminina tem a ver com a biologia, né? E para quem é movido por uma ideologia, a menção de um fato óbvio acaba sendo uma afronta, né, para eles. Então, nós vamos observar aí agora nessa reflexão, e é importante que você tenha em mãos aí a palavra do Senhor para confirmar, como um crente que não se deixa levar por simples palavras, mas porque consulta e crê que a palavra de Deus ela é importante. Você que é mulher, que está aqui presente, poderá estar em sala de aula, será uma bênção, sugiro você participar. E você pode aí, através dessa lição, estimular-se a si e a outras também, para que, como mulheres cristãs, ter aí e serem, sim, mulheres capacitadas, engajadas, bem-sucedidas, até profissionalmente, mas ao mesmo tempo, você também cumprindo o seu papel de esposa, o seu papel de mãe, desempenhando aí, como diz a palavra do Senhor, o papel que o Senhor reservou, que glorifica o nome dele, baseado nas Sagradas Escrituras, e que traz com certeza uma grande contribuição para a sociedade, para a família e um equilíbrio para o lar. Nesse mundo que nós estamos vivendo, as grandes disfunções dentro da sociedade, nós já tratamos na lição passada sobre a parte da degradação da masculinidade bíblica, mas se aplica também a eles e também aqui às mulheres, agora nesse tema específico a elas. É a importante reflexão que devemos fazer, né? Todos os membros da família, ele tem o seu papel. Quando há uma negligência, há uma desconstrução e uma degradação completa da família. Não é só do papel de um e de outro, mas todos caem, E nós temos visto aí que a mulher especificamente é reservado um papel muito importante. A sábia edifica sua casa, a tola derruba com as próprias mãos. Mas nós não vamos falar hoje sobre a tola, nós vamos falar hoje sobre a virtuosa, tá? A virtuosa que tem todas aquelas qualidades e a forma que ela é vista à luz da palavra de Deus pelo homem e por Deus, e tem ali também as bênçãos advindas da parte de Deus para aquela que é virtuosa, e como ela tem aí o resultado da sua virtude, em resposta ao resultado da sua virtude, os seus filhos, o seu esposo, por que não dizer a sociedade toda aí a honrando, e ela tendo dentro da sua família também, nos membros da sua família, o reflexo dessa virtude, dessa honra. Então veja aí a grande responsabilidade da figura feminina. Vou colocar agora para você o primeiro tópico da lição. Aí, Primeiro tópico da lição, buscando explicar a feminilidade bíblica.
quero que vocês tomem posse aí da palavra de Deus, porque dentro do primeiro item nós já temos aí algumas afirmações, e depois nós vamos ler algumas referências bíblicas, né, para que confirme essas expressões que nós estaremos lendo aí, tá? Nós temos aí o primeiro item falando sobre o homem e a mulher foram criados à imagem de Deus. Isso é importante você destacar e entender que na ordem dessa criação, Adão ele foi criado antes de Eva, e na seguida o Criador ele concluiu, quando na expressão, nós vamos destacar aí o Gênesis 2:18, que não era bom que o homem esteja só, e assim então ele parte do homem, à luz do texto de Gênesis, ali a partir da sua carne e do osso ali, ele vai e cria a mulher, né, da carne e do osso do homem, tá? Então eu quero convidar você a fazer essa leitura juntamente comigo, para que você destaque aí essas informações também em sala de aula, baseados nos textos sagrados. A primeira ponto que nós destacamos aí é onde o homem e a mulher foram criados à imagem de Deus, está aí em Gênesis, capítulo de número 1, versículo 27. Vamos ler aí, ó. E criou Deus o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou, né? Quando nós observamos esse texto, né, nós podemos interagir aí nesta leitura, tanto destacar aí nesse momento que nós estamos aqui em sala de aula, a questão de que quando Deus ele cria o homem, ele traz aí a imagem, né, a sua imagem, a formação tanto da figura masculina quanto da figura feminina, tá? É importante você destacar isso ali em sala de aula, para nós atendermos aí a demanda do próximo texto, né, da próxima leitura. Nós temos aí, após esse Gênesis, capítulo 1, versículo 27, você tem aí no versículo de número 7, agora do capítulo 2, a expressão, a forma como que Deus o fez, né? O homem, a imagem, segundo a sua imagem e semelhança, macho e fêmea, como se deu esse processo, melhor dizendo. Temos aí o versículo 7, que vai nos mostrar aí que o homem, o Senhor formou ele do pó da terra. Está aí no versículo de número 7. E ele sopra nos seus narizes o fôlego de vida. E assim então o homem foi feito alma vivente. Importante ser destacado, né, que o ser humano, o homem, a imagem e semelhança dele, feito macho e fêmea, ele teve um projeto não vinculado no conceito da evolução, né, onde essas teorias evolucionistas têm aí pregado, mas aí mostra claramente, à luz da palavra de Deus, a sua formação do pó, mas o fôlego veio de Deus, né? Ou seja, de dentro de Deus, quando soprando nas narinas do homem, ele se torna alma vivente. No versículo de número 15, ressalta aí que ele toma o homem, agora criado, e ele pôs lá no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Dentro dessa perspectiva, ainda o versículo 18 desse capítulo 2 de Gênesis, nós temos aí, já enfatizando que ainda nesse momento a mulher ainda não tinha sido formada. O capítulo 1 mostra como Deus fez a sua imagem e semelhança, o homem e a mulher, macho e fêmea. O capítulo 2 vem trazer o detalhe desse processo e como se deu. Lendo o versículo 18, você entende aí comigo, como está escrito aí: disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora, que esteja como que diante dele. Então nós entendemos aí que quando o Senhor ele faz o homem, pôs no jardim do Éden para o lavrar e cuidar, relatado no versículo de número 15, né? E depois o versículo na frente, pouco mais à frente, o versículo 18, ele mostra que não existia ali a adjuntora como tivesse diante dele. Vemos que nesse processo no qual Deus ele criou o homem, macho e fêmea, relatado em Gênesis 1, em versículo 27, houve ali um processo. Primeiro surgiu o homem, né? E no versículo 18 mostra aí o Senhor analisando ali a criação,
quando o homem agora, a partir do versículo 15 em diante, o Senhor mostra aí ele trabalhando, ele já posicionado ali no Jardim do Éden, fazendo as suas funções. Vemos aí Deus fazendo essa análise de que ele faria uma adjuntora para que pudesse estar como que diante dele, né? E como que diante dele, nós vamos ver como realmente seria esse processo. Será que seria como um movimento ativista prega? Uma atitude machista, superior, onde tenta fazer com que a mulher seja resumida a um momento, a uma pessoa simplesmente dada à procriação, né? Vamos ver que, à luz da palavra de Deus, que esse comentário ele é desconstruído, totalmente desconstruído, tá? Nós vamos ver aí, eu convido você ainda a ler comigo, nós já lemos o versículo 18, agora ler o capítulo 2, versículo 21 e 22, tá? Nesse capítulo 21 e 22, vamos ver que Deus ele cria agora o homem a partir da mulher. Lembra aqui no nosso comentário aqui? Olha aí, assim Deus ele criou a mulher a partir da carne e dos ossos dos homens. Gênesis capítulo 2, versículo 21 e 22. Tá para você aí na tela, ó. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das costelas e cerrou a carne em seu lugar. Então, a partir desse capítulo 2, versículo 21, vem mostrar agora, então, como que Deus estava tratando agora na criação da mulher. Ele toma agora do homem, através de uma costela, serra a carne no lugar, né? E assim a costela do Senhor, ele tomou agora, no versículo 22, e da costela que o Senhor tomou, que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão, né? E nós vamos ver aí, agora aqui à luz de mais uma referência bíblica, eu quero convidar você a estar meditando aí comigo, né? No versículo de número 23, sempre entendendo que nós estamos aí caminhando dentro da proposta de entender aí ponto a ponto que a lição traz. Destacando agora a forma que agora Adão a identifica e a chama varoa, porquanto ele vê e ele recebe da parte do Senhor a informação, ele sente ali que ela foi tomada dela, né? Por isso, então, nós temos aí o Senhor dizendo na sua palavra que Adão pronunciou: esta é agora osso do meu osso, ela é carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Por aí nós vemos que há uma desconstrução já desse comentário feminista, em que o homem ele tem, à luz da palavra de Deus, aí uma postura machista. Não. O próprio Adão, que é o primeiro homem a ser criado na face da terra, né? Nesse momento aqui, ambos sem pecado, porque o pecado é aquele que corrompe tudo, né? O homem pecador, ele corrompe tudo. Mas à luz da palavra de Deus, que preza aí a comunhão, a retomada do homem e a comunhão com Deus através de Cristo, ele tem aí agora sendo uma nova criatura, não mais baseado na lei do pecado, mas em Cristo. Ele deve ter uma ação posicional e de fé e de relacionamento com sua esposa e com a mulher, aqui o homem com a mulher, baseado no princípio que Deus criou o homem e criou a mulher. Adão aqui declara que essa mulher, ela é osso do seu osso, é carne da sua carne. Ela será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada, né? Então ele deve amar e cuidar, assim como ele diz, ela cuida da sua própria carne. Por quê? Porque foi tomado do homem, né? Então nós temos aí, então, até esse momento, Adão identificando, nesse primeiro tópico, a feminidade bíblica, mostrando a origem da mulher. E é por isso que ele a identifica, nesse versículo aí de número 23, como osso do meu osso e carne da minha carne, né? Então nós podemos destacar aí, nesse ato criacional, nesse ato criativo, melhor dizendo, de Deus, esta imagem divina sendo aí distribuída de forma a não haver nenhuma distinção entre eles, fazendo todos eles, homem e mulher, iguais diante do Altíssimo, né? Então Adão e Eva foram criados, e você pode destacar muito isso na sala de aula, em personalidades, valor, honra e respeito. Todos os dois, não tem um mais e nem menos. Foram criados iguais em personalidade, foram criados iguais em valor,
foram criados os iguais em honra e também em respeito. Não há porquê, né, o homem ou a mulher ele se sentir ou mais ou menos superior ou inferior um ao outro, né, visto que na sua formação, na sua criação, Deus ele tem trazido isso ao nosso entendimento, ao nosso coração e à luz da palavra do Senhor. Nós temos que então simplesmente nesse primeiro tópico destacar que esta igualdade, e é importante você ressaltar isso, não quer dizer que ele tenha os dois uniformidade de papéis. Nós vamos ver que o homem ele tem um papel e a mulher tem outro, né? E não é demérito algum ou mérito algum, uma mais, outra menos, em termos de conceber aí a legalidade de um ao outro se afrontar. Pelo contrário, ambos devem glorificar a Deus dentro do seu papel e dentro da sua função em que Deus ele reservou para que o homem e a mulher assim caminhassem, né? Nós vamos colocar para você aí, dentro dessas referências, alguns textos que podem ajudar nesse entendimento, né? Colocando aqui para você, um momento só, aqui ó, trazendo aí a luz de Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, o reforço no momento em que Deus agora ele cria o homem, ele faz o homem façamos do homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E a sua imagem e semelhança, ele está trazendo aí, após essa expressão, né, isto é, que domine sobre os peixes do mar, que domine sobre as aves do céu, ou seja, que ele exerça o domínio sobre o gado, sobre a terra, sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E o versículo 27 destaca aí: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Então essa semelhança de imagem e semelhança com o Criador, nesse poder de domínio, não está reservado aqui simplesmente, na proposta original de Deus, a questão do homem em particular, mas sim também da mulher, né? E dentro dessa proposta, nós temos que destacar e trazer isso em sala de aula, para que venha totalmente desconstruir, né, todo o comentário, toda a iniciativa ativista feminista que é contrária aos princípios da palavra do Senhor. A Bíblia ensina-nos a igualdade, está muito claro aí, a igualdade de ambos, né? Então, deixa claro aí as suas funções distintas, que nós vamos poder aí destacar aí. Vou retomar aqui nos textos que nós estamos falando, agora trazendo a ênfase do capítulo 3. Capítulo 3, quero colocar para você aí, só que agora nós vamos ler ali o versículo, ainda dentro do 28, capítulo 1, saltou aqui na tela, antes de ler o Gênesis 3, 16, 17 e também aí 18, 19. O versículo 28 ainda do capítulo 1. Olha só que interessante, está aí para você na tela, né, mostrando a igualdade. Deus os abençoou e Deus lhe disse. Ele não disse para um, disse para o outro. Ele disse para os dois: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a. Ele não está falando aqui só para o homem, ele está falando para tudo, para o homem e para a mulher. Mesmo porque não tem como frutificar e multiplicar o homem sozinho ou a mulher sozinha. Um depende do outro para esse processo, que é a vontade de Deus, venha se cumprir. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move na terra. Vamos aí agora para o Gênesis capítulo 3, versículo 16, que a lição também destaca dentro desse processo de igualdade, e que essa igualdade não quer dizer também o sentido de uniformidade, pelo contrário, há uma diferença aí de papéis. Lembrando, queridos ouvintes e alunos e amantes da palavra de Deus, que quando nós lemos agora o capítulo 3, nós temos registrado na Sagrada Escritura, isso eu vou ler para você aqui avulso aqui, não deixei preparado para colocar na tela, mas você vai ver aí no capítulo 3 de Gênesis, no epígrafe da leitura, a tentação de Eva e a queda do homem. Então você pode ler, destacar aí nos seus estudos, desde o versículo 1 ao versículo 15 desse capítulo 3, toda a ilustração, detalhes de como sucedeu a queda do homem,
né? Não é a pretensão de nós trazermos aqui o detalhe desse momento da queda. Mas é importante você entender que quando Deus agora ele fala a partir do versículo 16, essa expressão que nós trazemos aí na revista 16, 17, 18 e 19, corroborando aí com esse entendimento de que Deus fez o homem e a mulher a sua imagem e semelhança, mas que essa igualdade não está dizendo que existe uma uniformidade de papéis, não, pelo contrário, existem papéis distintos. Nós vemos inclusive, à luz do capítulo 3 de Gênesis, entendendo que agora já nesse momento desse texto que nós vamos ler aqui, a mulher ele disse, multiplicarei grandemente a tua dor. Ele já está trazendo aí, além da informação de que ela era responsável por gerar a vida, mas agora como juízo da parte de Deus, como resultado da escolha que o homem fez, da escolha que a mulher fez, como juízo da parte de Deus, ela recebendo aí, assim como o homem, você vai ver mais à frente, também no resultado aí do pecado, mas que ele, com dor, do suor do seu rosto, ele haveria de comer do fruto da terra, né? Aqui de forma objetiva, falando a respeito da mulher, o Senhor diz, a mulher diz, versículo 16, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Ou seja, anteriormente era para ter filhos sem ter dor. Agora a dor é fruto do juízo de Deus frente ao pecado, da desobediência. Com dor terás filho, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Então veja aí, dentro desse processo, as funções, né, em que são aí, que essa igualdade não quer dizer uniformidade. Nós vemos aí os papéis da mulher em destaque nesse versículo, no sentido dela ser aquela que vem gerar, mostrando a diferença do seu papel, né? Dela dar à luz a filhos, né? Pela questão do juízo, pela frente do pecado, ela ia ter dores agora no parto, na conceição, ter filhos com dores. O seu desejo seria para seu marido e ele a dominaria, né? É algo de juízo da parte de Deus pelo resultado da desobediência do homem. A mulher na sua responsabilidade, o homem na sua responsabilidade individual, né? Nós temos aí no versículo 17 também o Senhor trazendo a responsabilidade, mostrando também o papel da mulher. E a Adão ele disse, porquanto você deu ouvido à sua mulher, ou seja, ela teve a sua responsabilidade em dar ouvido para a serpente, né? Que falou ali na boca da serpente, é o inimigo das nossas almas. Adão agora ele vai em desobediência a Deus, errando o alvo, né? Ele vai dar ouvido à sua mulher, na proposta em que a mulher cedeu para o inimigo, né? E ele vai e come da árvore que o Senhor tinha ordenado, não comereis dela. Então o Senhor mostra aí agora que não só ele, mas a terra foi amaldiçoada, e agora ele também, com dor, comeria dela. Lembra que o Senhor tinha colocado ele no jardim para cuidar e lavrar? Agora ele não iria, e isso seria de bênção para ele, né? E isso iria produzir um resultado tremendo. Mas a terra, a função do pecado, passou a ser amaldiçoada. O homem agora teria que trabalhar e ter de uma forma muito mais intensa, né? Isso lhe provocaria dor. Por isso que ele diz, comerás dela com dor comerás dela todos os dias da sua vida. Quando nós vamos agora para o versículo de número 18, a terra, como juízo da parte de Deus pelo pecado do homem, a terra iria espinhos e cardos também produzirá. Ele está falando da terra. E comerás a erva do campo. Agora ele está falando sobre o homem e a mulher. E no caso aqui do versículo 19, de forma objetiva, ao homem, no suor do teu rosto você comerá o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado. Quem que foi tomado do pó da terra? O homem. Porque ele fez o homem, a imagem e semelhança do Senhor, macho e fêmea os criou, e nós temos visto à luz de capítulo 2 de Gênesis o processo como se deu. Ele formou o homem do pó da terra, soprou nele o espírito, o homem se tornou alma vivente. A mulher ainda não tinha sido formada. Um segundo momento, agora, do ato criacional de Deus da humanidade, ele vê que
o homem não tinha uma mulher, né, uma pessoa que pudesse estar com ele, idônea, o ajudando. E ele faz cair um sono profundo em Adão, né, toma ali das suas costelas, serra a carne no lugar, faz a mulher e traz para Adão. E Adão diz: essa será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. E agora no versículo 19 do capítulo 3, mostra o papel do homem. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e ao pó tornarás. E isso não demerita que a mulher foi tirada também do pó da terra. Foi tirada, porque ela sai agora do homem que foi tirado da terra. Por consequente, ela também foi retirada e formada do pó da terra. Foi o meio que o Senhor utilizou e é revelado na Escritura para nós. A formação do macho e da fêmea e o meio pelo qual Deus produziu isso, né? Então vemos aí a igualdade do homem e da mulher sendo formada, porém essa igualdade não quer dizer a uniformidade dos seus papéis. Então eu acredito que com essa leitura você e eu tenhamos aí claro esse objetivo a ser alcançado, tá bom? Então você pode então aí trazer aí à luz desse texto em sala de aula, e esses versículos, melhor dizendo, um importante destaque aí para cumprir dentro desse primeiro objetivo, explicar a feminilidade bíblica através da criação divina da mulher, esse papel importante aí dela, em que agora você pode em sala de aula ter em grande destaque aos seus alunos essas informações. Nós vamos aí para o segundo item desse primeiro tópico, que está para você aí já na tela. Estou posicionando um pouco melhor aqui, quando aparecer nessa tela aqui, para facilitar aqui o seu entendimento. Bem, vou trazer aqui mais abaixo. Eu espero que você possa estar aí entendendo à luz da palavra de Deus que nós temos colocado para você aqui. No segundo item desse primeiro tópico, vamos ver o que a lição traz para nós, né? Você pode ter sempre em mente aí a Bíblia aberta, disposta, na verdade, ao seu acesso, e nós vamos estar fazendo referência aí, lendo também alguns outros versículos que nós já temos aí obtido nesse comentário, tá? Então eu falo aí, tem a Bíblia na mão, é a Bíblia posicionada, prontinha aí, para que você possa aí estar interagindo comigo, de forma a cada leitura contribuir com a fixação da matéria, tá bom? Então vamos voltar aqui para esse primeiro tópico da lição, falando agora sobre o item. Após já termos abordado sobre a criação divina da mulher, temos aí a bênção da maternidade. E nessa bênção da maternidade, a gente tem os destaques aí, comentado na lição, né? Quando, no momento que o Senhor ele cria ela, a mulher, nós vemos aí Deus ordenando a mulher e ao homem, os dois, a fazer esse papel de ser eles responsáveis por frutificar e por multiplicar e encher-se na terra, né? Então, a forma que Deus ele determinou dentro do ato criacional para que a terra ela viesse a ser povoada, Deus ele contou e ele conta sempre com o homem e com a mulher para que esse processo venha a ser realizado. O homem ele não pode querer se excluir dessa sua responsabilidade em que Deus determinou a ele. Obviamente, essa tarefa ela é importante, ela é impossível que o Adão pudesse fazer isso sozinho, né? Também, de igual modo, se formos olhar, a mulher também não tinha condições de fazer isso sozinho. Quando nós olhamos aí em Gênesis, agora, quero convidar você no versículo de número 28, né? Do capítulo 1 de Gênesis, enfatizar mais uma vez esse versículo. Deus falou: frutificar e multiplicar, encher a terra, sujeitai-a, né? Ele não falou aqui só para o homem, para Adão, ele falou para os dois. Então é importante que você enfatize isso também em sala de aula. A mulher, dentro desse papel de bênção da maternidade que Deus reservou a ela foi criada com essa bênção da maternidade. Deus reservou ali na sua singularidade, dentro do seu ventre, a função ali dela fazer essa função de esposa e de mãe. Adão chamou ela de Eva quando ele disse assim: porquanto ela é a mãe de todos os viventes.
Eu vou ler com você aqui, destaque aí também em sala de aula, o versículo de número 20 do capítulo 3 de Gênesis, tá? Vou alterar aqui para você. Olha aí. E chamou Adão o nome da sua mulher Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. Então, foi chamada varou porque do varão foi tomado, mas depois Adão ele dá o nome dela de Eva, porque era a mãe de todos os viventes, ou seja, a partir dela, ou seja, olha que honra que Deus deu à mulher. E infelizmente, a mulher no dia de hoje, ela tem, né, aberto mão desse privilégio. Pelo contrário, em busca, nós vamos ver depois no segundo tópico com mais detalhe, da sua chamada liberdade sexual, né? Ela achou que ela quer se desvencilhar do seu papel da responsabilidade como mãe. Haja vista aí muitas pessoas com essa ideologia. E não vou dizer só mãe não, tem muitos pais, homens também, que não querem ser pais, prisam a sua liberdade, como que esse ato dessa responsabilidade o tira do seu sucesso, das suas daquilo que ele almeja como sendo alvo em que ele tem para si, né? E não entendendo, como Deus tem falado através da palavra dele, que os filhos, né, para o homem, aquele que teme ao Senhor, eles são como um jardim, né, de bênçãos para a sua vida, estando sentado ali à roda da sua mesa, na sua família, sua esposa. Enfim, é uma desconstrução completa quando o homem não entende os propósitos de Deus, né, e que olha para dentro somente para si, para o seu egoísmo. Então, dentro desse papel ainda da bênção da maternidade, enfatize esse ponto da bênção da maternidade e nesse propósito, né, que o Senhor colocou, e não só para que eles crescessem, multiplicassem, enchessem a terra, né, porque o homem ele não conseguiria fazer isso sozinho, nem a mulher sozinha, mas trazendo aí essa importância e essa valorização, né, que o próprio Adão traz à mulher, e ela seria a mãe de todos os seres viventes, trazendo aí a valorização, né, dentro desse propósito divino, e também para a sua família. Olha, eu não vou conseguir fazer e ter essa função que Deus nos deu sem a sua participação. E também, como se dizendo, a mulher, eu também não vou conseguir fazer esse papel se você não fizer a sua participação. Não só no momento da geração, mas também, como nós temos visto aí à luz do papel da masculinidade segundo a Bíblia, em que esses movimentos progressistas têm tentado também desconstruir, é o papel do homem estar cuidando e zelando da sua família, né? Nós temos agora aqui esse destaque importante, e dentro desse item da maternidade, que você pode então estar ressaltando, mostrando que o papel da mulher constituído pela sua própria forma biológica, né? Consequentemente reafirmado aí pela Bíblia, é um ponto muito sensível, em que essas feministas têm considerado aí um ultraje, pois elas acreditam que isso limita a sua função social da mulher como sendo um ato criacional, só dá para gerar filhos. Então, elas têm aí se organizado para que combater algo que elas da sua cabeça, ou que em função do pecado que existe no meio de alguma sociedade, no meio da sociedade, pessoas pensam de forma deturpada errada, não à luz da palavra, e elas têm então tentado se organizar para combater. Em vez de ela combater, né, essas pessoas à luz daquilo que nós já temos de regra, que é a palavra de Deus, elas tentaram se unir, porque elas consideram então um ultraje, né, essa limitação da função da mulher no seu papel social. Então elas lutam pela emancipação dos afazeres dentro do lar e também da maternidade, né? A mulher pode trabalhar fora? Lógico que pode. Ela pode exercer aí a sua independência, o seu destaque no meio da sociedade, ajudando, com certeza. É muito louvável. Nós vemos aí a figura da mulher, segundo o Provérbios 31, que é uma mulher negociante, uma mulher empreendedora, uma mulher que sabe negociar, mas uma mulher também que não abre mão do seu papel e da sua responsabilidade que tem dentro do lar, dentro da família, principalmente nessa dádiva de geração de filhos, né? E que não há nenhum demérito com relação a isso.
Então essa depreciação em que a própria sistema organizado de ativismo feminista tem cultivado na sua memória como que para defender uma mulher e na sua bandeira, né, dentro dessa área, ela tem se posicionado aí como sendo aí as que são aí as declaradas libertadoras das mulheres, ao passo que a palavra do Senhor tem mostrado aí que a verdadeira liberdade nós só temos em Cristo Jesus. Por isso que nós queremos conhecer a verdade, porque a verdade é que nos liberta, né? O homem pelo pecado, a mulher pelo pecado, que tem se deixado dominar em sua vida, ela tem aí todos os conceitos, até mesmo do seu papel, né? E até mesmo da sua igualdade entre os homens, e essa igualdade não mostra aí que existem papéis distintos, né? Mas que somos únicos diante de Deus e Ele nos ama de igual modo, e que tem nos colocado esta oportunidade de exercermos juntos, homem e mulher, o seu papel dentro da família, em crescimento, em desenvolvimento, em bênção para o lar e para a sociedade como um todo. Quando o homem ou a mulher ele não ocupa o seu papel, e falando aqui de uma forma objetiva dentro dessa lição, da desconstrução da feminilidade bíblica, ela acaba por desconsiderar aí o seu lindo e glorioso papel dado por Deus. E por isso ela quer se emancipar dos seus papéis dentro do lar e dentro da maternidade. E como nós vamos ver um pouco mais profundo, um pouco mais à frente, deixando de ter o seu papel como auxiliadora, mas buscando aí, dentro do ativismo feminista aí, a sua atitude terrível aí, inclusive, da sua busca da suposta liberdade sexual, né? Não sabendo ela que, diferentemente do que acontece no homem, há uma consequência, né, imediata que ocorre biologicamente dentro de si, dada essa liberdade, né, de, por exemplo, estar gerando uma vida ali em que não fora planejada, né, dentro de um contexto familiar saudável. E assim então acaba por aí, dentro dessa esteira do ativismo feminista, dentro do seu processo de emancipação aí dos afazeres do lar, da maternidade, elas também trazendo no bojo das suas ideologias a defesa ao aborto, né, contra a vida, a defesa de tantas outras coisas erradas que nós já temos ou iremos estudar com mais detalhe ainda nesse trimestre, né? Então, você pode estar aí destacando esses pontos aí importantes dentro desse tópico e esse item falando sobre a bênção da maternidade. Trazendo aí que diante dessa miraculosa e importante dádiva que o Senhor tem dado da mulher ela gerar e conceber no seu ventre, né? Você pode aí destacar aí a própria mãe de Jesus Cristo irrompendo, como diz o texto aí da própria revista comentada pelo pastor Douglas Batista, né? Em um cântico de gratidão ao Senhor, em gratidão ao Altíssimo. E essa postura, tal qual Maria teve, toda mulher deve ter, né, em gratidão a Deus por essa dádiva de poder dar à luz. Lucas capítulo 1, versículo 46 a 48. Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque ele atentou para a humildade da sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão de bem-aventurada, porque a ela fora anunciada que ela seria a mãe do nosso Salvador, né? Valorizando não só a oportunidade de ser a mãe do Salvador, mas de dar à luz, né? 1 Timóteo 5,14, Paulo escrevendo a Timóteo, mostrando aí, enfatizando essa importância aí do destaque com relação àquilo que Deus ele coloca como papel da mulher natural, essa dádiva da criação, né? Como cuidadora do lar e de filhos. Temos aí 2 Timóteo 5,14. Olha aí: quero, pois, que as que são moças se casem, gerem filhos, governem a casa e não deem ocasião ao adversário de maldizer, né? Veja aí que quando a mulher ela não ocupa a sua posição, né, ela acaba dando oportunidade para o adversário. Quem que é o adversário das nossas almas? É o inimigo, né? Que quer destruir, matar, roubar e destruir. É o papel dele: destruir o lar, a família,
e tudo aquilo que Deus constituiu para que nós andássemos com fé e fidelidade diante do Senhor. Então o Senhor tem essa revelação dentro da palavra, e nesse último tópico aí, temos aí esse último ponto, esses versículos do capítulo de Lucas, 1, 46 a 48, trazendo aí para nós a alusão, e finalizando aí então, esse segundo item desse primeiro tópico, em que você pode estar destacando aí em sala de aula. Partindo agora para o terceiro item desse primeiro tópico, para nós finalizarmos esse primeiro tópico, nós temos aí, ainda buscando explicar a feminilidade bíblica, a mulher como auxiliadora, tá? A mulher como auxiliadora. Então nós vamos ter aí algumas referências bíblicas também para trazer e aludir ao entendimento. Espero que você esteja aí conosco e nós possamos interagir aí dentro desta matéria, tá? Eu vou colocar para você aqui o tópico de número 2, né? Mas nós vamos estar aí já deixando posicionado aqui para você algumas referências importantes que nós vamos estar trazendo aí para ajudar-nos nesse entendimento desse terceiro item do tópico, na verdade, terceiro item, a mulher como auxiliadora. Algumas referências importantes que nós vamos estar destacando aí para você, né? A exemplo do que já estamos posicionando para você na tela aí. Porém, antes quero trazer aí uma visão geral daquilo que nós estaremos abordando dentro desse terceiro item, tá? Você pode posicionar aí como tem aí colocado para você na tela, isso fica aí a seu critério, estar aí trazendo esse destaque. Deus há de abençoar grandissimamente a sua vida. Vou posicionar aqui para você, ficar melhor aqui, me enxergar junto com você aí. Veja aí, a mulher ela foi criada para ser auxiliadora do homem, né? E nesse caso nós temos aí destacando aí esse versículo que eu comentei com vocês aí, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 9, tá? Nós vemos aí ela auxiliando o Senhor. Então, vou colocar para você aí na tela. Olha só, porque também o varão foi criado porque também o varão não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do varão. Então, dentro desse tópico, a mulher ela foi criada para ser auxiliadora do homem. Paulo, quando ele escreve essa carta, ele não está inventando algo da cabeça dele. Você é prova de ter estado comigo aqui, e nós temos lido aqui em algumas referências anteriores, né? Eu posso voltar rapidamente lá se você desejar, até vou voltar aqui, ó. Deixei separado para você. Do Deus, ele faz o homem e a mulher, a sua imagem, a semelhança. Ele posiciona o homem, né? E no versículo 21, 22 do capítulo 2, o Senhor toma de Adão ali uma costela e faz a mulher. Anteriormente, nós vemos aí no versículo 18 do capítulo 2, o Senhor dizendo que o homem, não é bom que o homem esteja só. Então o homem foi criado primeiro. E o Senhor prometeu e fez, eu vou fazer uma disjuntora para que esteja como diante dele. Essa é a descrição detalhada do processo criacional do homem, quando no Gênesis 1:27, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Macho e fêmea os criou. Por isso, quando Paulo ele está agora nesse texto, né? Tô avançando para você aí, em 1 Coríntios 11, versículo 9, que o varão não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do varão, é baseado nesse texto sagrado, tá? Importante de se destacar isso aí em sala de aula. E nós temos aí também, né, a destacar que essa função de auxiliadora, que às vezes quando você escuta isso dentro algumas irmãs, principalmente as cristãs, dentro das igrejas, quando escutam essa palavra, já surge, já dá, algumas têm um arrepio na coluna, né? Como que, nossa, já vai vir aí bate um sentimento de inferioridade, ou até mesmo considerando que o texto está aludindo a ela como um ser inferior, né? Nós vemos que isso, na verdade, é uma influência maligna já do movimento ativista feminista,
em que tem adentrado dentro das igrejas. Pois quando você entende essa expressão que o Senhor tem colocado a mulher como auxiliadora, né, do homem, não a deprecie em momento algum. Haja visto que o próprio Deus, dentro da sua palavra, nesse salmo que nós temos colocado a você aí na tela, Salmo 33, versículo 20, depois nós vamos colocar também o Salmo 121, versículo 2, esse termo, né, que a palavra do Senhor traz, auxiliador, auxiliadora, é também empregado aí para se referir a Deus. Quando o salmista lhe coloca: a nossa alma espera no Senhor, Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo, não existe demérito algum da parte de Deus para si, e muito menos para a mulher, em trazê-la na sua expressão, a sua função de mulher como auxiliadora do homem. Mas infelizmente muitas das mulheres têm tido, quando citado esse texto, essa expressão, um arrepio nas costas. Meu Deus, ao machista, estão aí dentro das igrejas com esse espírito do ativismo feminista, e não conhecendo a palavra de Deus como um todo, que o próprio Deus traz para si essa função. No Salmo 121, versículo 2, vemos aí o auxílio de Deus como um socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Corroborando com o Salmo 33, 20, a nossa alma espera nele, desse socorro, porque ele é o nosso auxílio, ele é o nosso escudo, Então, portanto, nós temos que ver aí que essa ação de auxiliar, ela não é algo depreciativo. Ela é algo depreciativo no cabeça do ativismo feminista. Ela é algo depreciativo na cabeça de cristãos em que já estão envolvidos por essas ideologias, se não como um todo, ou em muitas pautas. É essa a razão de nós estarmos aqui, explicando a feminidade bíblica, para que você possa se despertar. Nesse aspecto, nós temos visto aí a Bíblia Sagrada mostrando que Deus criou a mulher para ser ajudadora idônea, não uma ajudadora qualquer, mas uma ajudadora idônea. Olha aí o texto de Gênesis 2,18, vou colocar para você na tela aí, ó. Olha aí, Gênesis 2,18, olha o que está escrito aí. Disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, falhei uma adjuntora, como que esteja como diante dele. Então, quando eu e você, à luz da palavra de Deus, observamos nesse texto sagrado essa expressão bíblica, que Deus criou o homem para ser uma ajudadora idônea, isso assim foi porque Adão ele convivia com todos os seres criados, mas não se achava ali um auxiliar que fosse semelhante a ele. Não era para ser inferior a ele, mas fosse semelhante a ele, capaz de suprir essa necessidade, Então, é por esse motivo que Deus ele fez então a mulher. Foi para cooperar com o homem, não para ser alguém inferior, mas para ir complementar com as suas igualdades e também com as suas diferenças, E nós vemos visto aí, também comentado pela revista, que esta complementaridade, vamos dizer assim, mútua, ela é necessária, ela é importante, inclusive, à formação do casal, não só para a perpetuação da espécie, na sua procriação, mas também para a satisfação sexual, sim, para a satisfação sexual, para a vivência afetuosa, prazerosa e também para cumprir a vontade de Deus, Mas infelizmente o homem parece que não quer isso para si, a mulher não quer isso para si. Ele prefere apontar, o dedo e acusar que a Bíblia é machista. Você pode ver aí comigo, olha aí no texto de Provérbios, capítulo 5, versículo 18, mostrando e conformando aí esse comentário que a revista traz, desta complementariedade mútua que eles têm. Bendito teu manancial, alegra-te com a mulher da tua mocidade. Veja aí então
que esse ato em que o ativismo feminista procura se emancipar da sua responsabilidade como mulher do lar, como aquela que vem gerar filhos, né? Como ela se resume aí a mulher, ou como que o papel da mulher se resumisse a isso. Então é isso que a palavra do Senhor traz. Nós vemos aí essa complementariedade do papel da mulher na sua mútua participação aí da formação necessária para o casal, tendo esse casal, ambos, essa completude na área da afetiva, também na satisfação mútua sexualmente e também na vivência afetuosa e prazerosa aí em cumprir a vontade de Deus. Os próprios Deus têm declarado aí na sua palavra: bendito o teu manancial, alegra-te com a mulher da tua mocidade. Então, com isso, dentro desse texto, nós temos aí a concluir esse primeiro ponto da lição, explicando, o primeiro tópico, né, explicando essa feminilidade bíblica. A mulher como a criação divina da mulher, tendo aí o destaque da bênção da maternidade. E agora finalizamos esse terceiro item, a mulher como auxiliadora, mostrando que em nada ela é inferior ou depreciada por esse ato tão nobre da parte de Deus.